Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. No Brasil, muitos profissionais de saúde ainda não sabem o que quer dizer a experiência do paciente e fazem confusão com a satisfação do paciente. Mais do que nunca, a experiência do paciente é um esforço integrado entre qualidade, segurança, custo e resultados assistenciais. E para falar sobre gestão de experiência do paciente e como a tecnologia pode ser usada para melhorar a qualidade do cuidado oferecido, convidamos a Kelly Cristina Rodrigues, CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil. E me arrisco a dizer que é a maior especialista do tema no Brasil atualmente. A Kelly Rodrigues é uma executiva com mais de 25 anos de atuação na área de saúde, partner do IEXP, Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, professora em experiência do paciente em várias instituições como a Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral e PUC Porto Alegre, especialista em Design in Healthcare, engajamento de pacientes e colaboradores, experiência de pacientes e liderança na Cleveland Clinic, Barrow Institute, entre outras instituições americanas e europeias. É membro do Centro de Estudos e Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas de Saúde e líder do Grupo de Trabalho Técnico Experiência do Paciente SOBRA-SP, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. E é também autora do livro Experiência do Paciente, Como Criar, Implementar e Gerir Bem um Programa de Excelência em Experiência de Pacientes. Primeira publicação no Brasil. Seja bem-vinda, Kelly Rodrigues. É um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Oi, Eduardo. Obrigada. Prazer é o meu de estar aqui com vocês. Maravilha, Kelly. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho paixão. E começando esse assunto, eu queria falar um pouco das suas experiências. Olhando o seu currículo é incrível, é bem particular, é bem único, e com várias especializações e experiências na área de saúde. Eu queria entender assim, o que fez despertar em você o interesse em trabalhar o tema de experiência do paciente, que é um tema que hoje está em voga, né, e está na boca de todo mundo. Pois é, graças a Deus que hoje está em voga, está na boca de todo mundo, porque eu vou te contar um pouco dessa história, que quando eu comecei com isso eu fiquei pregando no deserto. Mas, Edu, o que me estimulou, aliás, eu nem sabia que existia experiência do paciente. Eu sempre trabalhei na área de saúde. Nessa época eu já era superintendente de marketing de um grupo de empresas que tinha home care, hospital, centro de para idosos. E a minha mãe tinha 58 anos e teve um câncer super agressivo. Ela era saudável, não tinha nada, começou a sentir uma falta de ar, daí veio o diagnóstico. E quando ela teve o diagnóstico, quando a gente enfrentou essa jornada, eu pude entender que eu, que achava que já era tão focada no cliente, no paciente, realmente não sabia de muita coisa. Eu digo que a gente sempre tem aqui alguns pontos cegos, né? Que quando a gente passa as coisas na nossa própria pele, é que a gente vai entender o quão difícil é. Foi essa a minha história. Minha mãe teve o diagnóstico, ela estava sozinha no quarto, né? Ela estava internada. O médico chegou e falou: "Oi, tudo bom? A senhora está com câncer?" Ela me ligou chorando, eu fui para o hospital e o médico disse para mim: de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. E isso me deixou... A jornada dela foi muito difícil. Ela não morreu em 8 meses, mas ela morreu em 1 ano. E aí, depois disso, eu fiquei realmente muito incomodada e o meu olhar mudou muito. Eu já era realmente muito focada para o cliente, mas eu acho que o meu olhar mudou muito. E aí eu fui entender que nos Estados Unidos existia a Cleveland Clinic, que era um hospital que era referência mundial em experiência do paciente. Então, em 2014, eu fui para os Estados Unidos estudar e entender todo esse movimento no mercado americano. Então, foi isso que me despertou para a experiência do paciente. E aí, Edu, eu trouxe isso para o Brasil, então, e como eu te disse, eu fiquei pregando no deserto pelo menos 1 ano, onde eu falava para todo mundo o que era isso, e aí as pessoas me atendiam, porque me conheciam do setor, mas falavam: "Ai, Kelly, que bonitinho, no final do dia, onde é que a gente vai ganhar dinheiro com isso?" Então, depois de alguns anos, na verdade, eu fundei a empresa em 2015, mas as coisas começaram efetivamente, o Brasil começou a falar de experiência do paciente mais ou menos em 2017,
E eu tenho certeza que esse movimento também foi impulsionado porque eu estruturei o primeiro curso de experiência do paciente no Brasil. Então, foi através da educação que as pessoas começaram a entender para que servia isso. Que bacana, que bacana. E Kelly, você tem trabalhado muito para levar esse conceito, né, de Patient Experience a vários tipos de organizações de saúde. Eu queria entender um pouco o desafio aí, né? Como fazer para demonstrar um pouco do que você está falando e explicar o conceito de experiência e promover nas instituições uma mudança assim, em direção ao cuidado centrado no paciente. Imagino que deve ter assim, uma gama de... uma variação grande, né, de empresas que estão um pouquinho mais avançadas, já entendem melhor, e outras que devem estar na estaca zero, né? Como que é isso? Isso mesmo. Bom, Edu, como eu te disse, eu acho que é a partir da educação que as pessoas realmente começam a entender e saber quais são os benefícios, sem olhar com superficialidade, porque quem não entende o que é a experiência do paciente, acha que a experiência do paciente é a gente melhorar o índice de satisfação ou o NPS. E, como você disse, o cuidado centrado vai além disso, é você, na verdade, promover uma transformação cultural dentro da organização e trazer melhores desfechos clínicos. Então, como a gente começa a fazer isso? Primeiro que acho que assim, esse movimento começou mesmo através aqui dessa parte educacional, depois veio aqui, tem muita palestra e tal, até a instituição, então começa com uma palestra, a instituição fala, assiste uma palestra ou contrata uma palestra de sensibilização, e aí fala, quero entender melhor desse negócio. E aí a gente começa nessa transformação cultural, que na verdade a gente precisa formar. Se a gente está falando de uma instituição de saúde, a gente primeiro precisa formar liderança para que eles entendam para que exatamente isso serve, quais são os benefícios e como fazer essa transformação cultural. E para isso a gente precisa de metodologia, né? Sem dúvida, para mim, a chave daqui é metodologia para que você embarque a educação nas pessoas, sem dúvida. Exatamente. E na sua visão, qual que é a importância da experiência do paciente na saúde? Como que ela afeta a qualidade dos cuidados na prática? Acho que você passou uma experiência super, assim, pessoal, né? Mas, assim, que você se envolveu muito com isso. De repente, pode até usar esse próprio exemplo, né? Eu vou contar um pouco como ela afeta, assim, quando a gente está falando de metodologia, né? E como tinha essa coisa muito de todo mundo achar que era só olhar NPS, olhar satisfação. Nessa metodologia que a gente criou, a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. O primeiro é segurança e qualidade assistencial. Não adianta a gente estender o tapete vermelho e causar um evento adverso para o paciente. Isso acontece muito. Eu conheço muitas instituições que às vezes tem ali uma parte toda de luxo, muito, né? Vamos servir, tem um mordomo, tem um monte de coisa, só que não tem um cuidado seguro, então não adianta nada, não estamos falando de experiência. O segundo pilar é o cuidado centrado no paciente, que é o quê? Você educar o paciente para que você possa engajá-lo no tratamento, o apoio para o autocuidado, dividir decisão clínica, é o cuidado coordenado, é o cuidado personalizado, tudo isso vai trazer melhores desfechos clínicos. Então esse é o segundo pilar da experiência. E só um parênteses, claro. Aí, quer dizer, você acabou de falar alguns exemplos que você envolve o paciente no tratamento dele, né, no diagnóstico dele, quer dizer, esse envolvimento é muito humano e a gente vê hoje que tem muita experiência que não tem esse envolvimento, né? Assim como você comentou o seu exemplo, assim, tá com câncer, tem que fazer uma coisa, vai viver 8 meses. Cara, mas peraí, isso aí tem que pensar muito na parte humana também, né? Falta tanta coisa, Edu, mas é tanta coisa que acho que o nosso podcast vai ter 5 horas. Mas, para começar, eu acho que assim, tem a questão toda da comunicação em saúde, de como você fala, o que você fala. Você não tem que falar o diagnóstico? Você tem, mas como você fala e qual é o momento que você vai falar? Primeiro a gente precisa preparar as pessoas. Então tem a questão da comunicação, tem a questão da empatia e tem também, Edu, a questão do cuidado descoordenado. A gente fala muito de cuidado centrado, de cuidado coordenado. Vou te dar um exemplo. Ainda não falei da metodologia inteira, hein? Mas eu vou te dar um exemplo só para vocês verem como a gente tem coisas que tem muitas páginas que vão abrindo aqui. Mas olha só, nesse exato momento, tem uma tia que está internada, está passando por uma internação. Internou com uma queixa e tem agora a investigação de vários outros médicos especialistas. Nenhum médico conversa com o outro. Cada um dá o diagnóstico da sua parte, do seu pedaço. E sabe como fica a família? Sabe como fica o paciente?
sem saber o que está acontecendo. Perdido. Então, o que nós temos, isso porque a gente está falando do ambiente de internação, que teoricamente deveria ser onde o paciente tem mais o cuidado coordenado, porque está todo mundo ali no mesmo ambiente. Agora, você imagina, quando é um paciente que está solto a nível ambulatorial, vai num especialista, vai no outro, quem coordena o teu cuidado? Se você não tem um médico generalista, se você não tem, às vezes a mulher é a ginecologista que faz esse cuidado coordenado, às vezes numa pessoa mais idosa é o geriatra, num paciente, num pediatra, né, na criança é o pediatra, mas quando a gente está ali na vida adulta, no meio termo ali, quem é que cuida disso? Então, por isso que a gente está falando tanto de novos modelos, na verdade, né? Onde a gente precisava realmente ter novamente ali o médico de família. Então, tem muitos senões que abrem, tem muitas páginas que abrem com essa questão. A gente tem realmente uma falta de empatia, uma falta de cuidado mesmo, quando a gente fala com as pessoas, quando a gente dá determinados diagnósticos. Então, de novo, voltando para a metodologia, o primeiro, segurança e qualidade, o segundo é o cuidado centrado e o terceiro pilar é a excelência na jornada. E aí, quando a gente está falando da jornada, é a gente olhar a jornada clínica e não clínica e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis. Então, quando eu estou falando da jornada clínica, você teve todas as informações sobre o seu diagnóstico, você sabe como vai ser o seu deslocamento nessa jornada a partir daqui. E quando eu estou falando do não clínico, eu fui atendido de uma forma cordial pela recepcionista, eu consegui agendar meu exame rapidamente, eu consegui falar com um profissional de saúde, então são todas essas questões. Não, ótimo, bacana. Nessa linha, só para a gente esclarecer também uma outra dúvida, né? Pelo que eu estou entendendo do que você está comentando, a experiência do paciente não é a mesma coisa que fala a experiência do cliente. Né? Seguindo essa linha, qual que seria a diferença entre satisfação e experiência do paciente? Boa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente está falando de experiência do cliente, todos nós somos clientes, todos nós, em qualquer tipo de coisa que a gente compre, que a gente utilize. O paciente não é cliente? Ele é sim. Mas ele é um cliente, se a gente for olhar uma metodologia para a experiência do cliente para qualquer outro tipo de serviço, não de serviço de saúde, a gente está olhando muito mais ali a excelência na jornada, onde a gente vai olhar a jornada desse paciente, entender onde ocorrem as experiências desse cliente, onde ocorrem as experiências mais difíceis e melhorar essa jornada. Quando eu estou falando na experiência do paciente, eu estou falando de outros atributos. Eu tenho atributos emocionais aqui muito mais fortes. E por isso que eu tenho esse método, onde eu olho a experiência. Então, vamos lá. O paciente é cliente, sim, mas quando eu estou olhando uma experiência do cliente pura, eu estou olhando muito mais a excelência na jornada. E quando eu estou olhando a experiência do paciente, eu estou olhando esses 3 pilares estratégicos. Segurança e qualidade, cuidado centrado e excelência na jornada, tá? Agora, quando eu estou falando de satisfação e de experiência, quais são as grandes diferenças? Quando eu estou falando de satisfação, eu estou falando de expectativas. Então, eu, Kelly, tenho uma expectativa talvez diferente do Edu para alguma coisa. Então, se a gente pegar muito lá... pessoal, né? Muito individual isso, talvez. Exatamente. Então, assim, isso está pautado nas nossas vivências, naquilo que a gente já vivenciou. Então, quando eu vou para um hotel e eu estou pagando lá um hotel 6 estrelas, eu tenho uma expectativa alta, porque eu já sei que eu estou pagando por aquilo, né? E que o combinado é eu ter ali um super atendimento. Quando eu tô falando, então assim, a gente não tem que olhar a satisfação do paciente, claro, a perspectiva, a expectativa dele é importante. Mas quando eu tô falando de experiência, eu tô evitando o julgamento de valor, porque eu tenho que tangibilizar exatamente o que está acontecendo ali para realmente poder transformar. Então, eu vou te falar por exemplo, se eu perguntar para você assim, vou te falar uma pergunta de satisfação, uma pergunta de experiência. Você ficou satisfeito com o atendimento? Aí você vai falar assim, sim ou não. Só que eu não sei exatamente o que te deixou satisfeito ou não satisfeito. Ou você ficou satisfeito com o tempo que você foi atendido, mais ou menos isso. Se eu te perguntar quanto tempo você demorou para ser atendido, isso é uma pergunta de experiência. Porque eu estou tangibilizando, eu demorei 20 minutos. E aí eu posso te fazer uma segunda pergunta de satisfação.
Você ficou satisfeito com o tempo? Então, Claro, quando eu estou falando de experiência, eu tenho que evitar julgamento de valor. Eu tenho que perguntar exatamente o que a pessoa vivenciou. Então, assim, você entendeu o que o seu médico falou com você? São perguntas mais tangíveis, porque a ideia é que a gente tangibilize as questões para que a gente realmente possa transformar e que isso não fique somente na percepção. Não, faz muito sentido. Você tangibilizando, você consegue métricas claras, você consegue, né, até depois vir com algum tipo de retorno sobre o investimento quando você fala de experiência de paciente. Muito, muito interessante. E eu fico curioso para entender os desafios aí mais comuns que você tem enfrentado pelas empresas de saúde, principalmente, né, na implementação dessa gestão de experiência do paciente. E a sua empresa, pelo que entendo, ela chama Patient Centricity Consulting, né? Como que vocês têm ajudado assim, a superar esses desafios comuns? Bom, eu acho que os grandes desafios, e aí como você fez até uma pergunta que eu não te respondi ela direito, falando dos níveis diferentes aqui das instituições, que realmente a gente tem instituições hoje que estão um pouco mais avançadas. Eu acho que o Brasil está falando muito, mas ainda falta realmente muitos resultados para tangibilizar isso de uma forma mais consistente. Então, a gente tem sim algumas instituições que olham a experiência do paciente com um desafio mesmo de transformar a experiência, olhando para a questão realmente de desfechos clínicos. E a gente tem a maior parte das instituições olhando muito a coisa mais superficial, muito mais pela experiência do cliente, né? Já a pessoa está tendo uma boa experiência porque eu quero que ela volte, mas não exatamente olhando na profundidade aqui da transformação. O que eu vejo de desafio é realmente uma falta de entendimento real do que é a experiência do paciente e falta de vontade real de fazer a transformação, porque isso significa uma transformação cultural e o mais difícil de fazer é a transformação cultural. Então, a gente tem às vezes muitos discursos que são descolados da prática. E aí, tudo que a gente está falando de cultura é transformação em todos os aspectos, inclusive das pessoas, inclusive dos profissionais. Então, a maior dificuldade que eu vejo nas instituições é a gente fazer realmente a transformação cultural. E aí, por consequência, engajamento dos colaboradores. Então, a gente não engaja o colaborador se realmente essa transformação cultural não estiver acontecendo. O que a gente, respondendo a pergunta do que a gente, você faz várias perguntas, né, Edu? São 10 perguntas numa só, e aí eu tenho que falar demais. A gente tenta espremer o máximo possível, né? Vamos lá. Mas o que a gente está fazendo? Bom, primeiro que assim, a gente traz realmente um método, então além do método dos 3 pilares estratégicos, a gente traz lá, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é formar essa liderança para entender o que é a experiência do paciente para a gente conseguir fazer transformação cultural. Aí a gente atua com uma governança em experiência do paciente, então formando as pessoas, estruturando um time de governança para começar a fazer as transformações. Depois a gente parte para um diagnóstico, entendendo que momento que a instituição está em experiência do paciente. E depois a gente vai para o planejamento mesmo de transformação com todo esse time de governança, com as métricas, acompanhando as métricas para entender o que a gente está evoluindo. Mas é dessa forma que a gente tem feito para ajudar as instituições quando a gente está falando no aspecto consultivo. Bacana. E você falou um pouco do aspecto cultural, né, sendo um grande desafio, e eu imagino que não é surpresa para muita gente, porque quando você mexe com cultura, você mexe com comportamento, com hábito, né? Então, sem dúvida, a gente sabe que hábito e comportamento é difícil mudar, mas é necessário. Nesse caso, eu gosto muito da sua metodologia mesmo, de começar nivelando o conhecimento por cima, para que entendam primeiro o que é, todo mundo já entendeu a importância, aí começa todo esse movimento. Parabéns, bem bacana mesmo. E quais são os pilares aí que você acha que devem ser observados quando se implementa uma experiência do paciente? Aí pode ser no setor privado ou até mesmo uma organização pública, que deve ser um desafio até um pouco diferente, mas em questão. Eu acho que nós temos desafios diferentes, mas na verdade eu acho que a gente olha um método da mesma forma. Então, assim, a gente precisa ter essa transformação cultural, e para a gente mexer na cultura, a gente precisa ter clareza do que a gente quer oferecer como experiência do paciente, trazendo isso para um sentido mais profundo mesmo.
Se eu estou falando que eu quero trazer melhores resultados clínicos, é como é que eu estou acompanhando isso, como é que eu estou correlacionando o meu atendimento com o resultado clínico e vendo que eu estou tendo melhores resultados. Então, por isso que a gente precisa ter métricas aqui. Então, os pilares importantes para mim são cultura organizacional, ter uma liderança que realmente apoie essa mudança, essa transformação cultural, para que daí eu possa engajar os colaboradores. E, na verdade, quando eu também estou falando de engajamento, é engajar os diversos stakeholders, porque a gente tem, se eu estou falando de um hospital, a gente vai ter stakeholders diferentes de acordo com cada tipo de instituição. Mas se eu estou falando de um hospital, eu tenho o médico, eu tenho a alta liderança, eu tenho os colaboradores. Então, eu preciso olhar para todos esses stakeholders, o que é importante para cada um deles, para que eu consiga engajá-los. E o outro pilar super importante são as métricas. E aí, Edu, tem um monte de coisa que vai junto com tudo isso, né? Mas, enfim, eu vou deixar para as próximas respostas, porque senão eu vou falar tudo aqui. Excelente. Não, é que é um assunto riquíssimo, né? É muita coisa. E sem dúvida você é uma especialista. Acho que esses 2 episódios aí que teremos com você vai ser um curso riquíssimo aí para entender a fundo. Por isso que eu estou perguntando tanta coisa, eu estou bastante empolgado. Pode perguntar, estou aqui. Pergunte que eu te respondo. Um tema que a gente sempre pergunta, sempre toca nesse podcast, óbvio, é a tecnologia, né? Tecnologias, elas têm sido usadas cada vez mais também para melhorar a experiência do paciente em todos os âmbitos e também na saúde. Como que as tecnologias impactam na experiência do paciente, na sua visão? E aí eu queria pedir um highlight, se tiver algum highlight especial, para o olhar que vocês estão começando a ter com inteligência artificial, com AI. Tecnologia, ela vem sem dúvida nenhuma para agregar, para ajudar. E a ideia é que ela realmente nos ajude para que sobre tempo para os profissionais, que eles chamam de beira-leito, né, que são os profissionais que estão lá na linha de frente, para que sobre tempo para que eles realmente possam fazer aquilo que é o core deles. Os profissionais de saúde reclamam muito que eles têm que fazer muitas coisas, prontuário eletrônico, muitas questões administrativas, e que isso acaba impactando numa falta de tempo para o cuidado. Então, o que eu acho? A tecnologia, aí quando a gente está falando de tecnologia, tem aqui coisa de A a Z, né? A gente tem desde o aplicativo, desde a telemedicina, então a inteligência artificial, então a gente tem vários, ChatGPT, então a gente tem várias questões aqui que são abordadas, abarcadas como tecnologia, que são importantes. Eu fui até agora, em janeiro, para o Vale do Silício, para fazer uma imersão, exatamente para entender quais eram as questões todas, como é que a gente pode trazer exponencialidade para algo que é tão customizado. Então, fui estudar todas essas coisas no Vale do Silício e tudo mais, ainda não tenho não tenho respostas sobre essa questão de exponencialidade, mas sem dúvida nenhuma a tecnologia nos ajuda em muitas questões. Falando um pouco de inteligência artificial, a gente vê, isso já é um projeto de alguns anos atrás, começaram a falar disso no começo da pandemia, e agora parece que as coisas... Isso eu vou dar um dos exemplos, tá? Que é a Microsoft, ela comprou uma outra empresa que traz aqui a questão de inteligência artificial, mas para ajudar principalmente nessa questão dos prontuários eletrônicos, onde vai ter um dispositivo tipo Alexa, onde ele vai captar as informações do que o médico está conversando com o paciente, do que o paciente está perguntando para o médico, e essas informações já vão ser decodificadas e vão para o prontuário eletrônico. E aí, de certa forma, com a inteligência artificial, isso vai ficando cada vez melhor. E aí você consegue ter aqui algumas coisas preditivas e tudo mais. Mas isso é um dos exemplos. E tem muitos outros, Edu. A gente faz todos os anos uma missão internacional para a Espanha. O ano passado a gente fez uma missão, a gente vai normalmente para Madrid e Barcelona. O ano passado a gente fez uma visita, uma imersão num hospital, chama São Paulo, que é um hospital em Barcelona, que eles implementaram uma tecnologia que chama Ritmo Core. Essa Ritmo Core, ela tem para pacientes que precisam de marca-passo. Então eles fizeram lá toda uma estruturação, desde o aspecto de gestão, para as compras do marca-passo e tudo mais, porque isso está envolvendo o sistema público de saúde, né? Então é outro universo. Então, como eles fazem essas compras,
como eles acionam os prestadores de serviços, porque tem marca-passos diferentes para cada tipo de paciente, etc, etc. E depois, quando eles implementam o marca-passo, como eles monitoram esses pacientes, como eles monitoram esses pacientes à distância, porque esses pacientes anteriormente, qualquer coisa que eles tinham, eles iam para a emergência do hospital. Hoje eles têm um monitoramento à distância, eles têm um contato com os médicos por telefone e o que pode ser resolvido à distância vai ser resolvido. Então eles tiveram ali, eu não estou agora com todos os números de cabeça, mas eles tiveram redução de utilização de emergência, as compras foram muito mais efetivas, redução de custos, o paciente muito mais estabilizado e muito mais satisfeito. Então, você tem ali milhares de coisas. Um baita exemplo, hein? Baita exemplo onde toda a cadeia se beneficia, né? Até o paciente. Isso, exatamente. Então, quando a gente está falando de experiência do paciente, é isso que eu fico provocando o mercado o tempo todo. Eu não estou falando em só satisfazer o paciente. Eu não estou falando só em melhorar a NPS, eu não estou falando só em algo mais superficial, eu estou falando em algo mais profundo, onde a gente vai fazer uma transformação cultural que vai ser bom para todo mundo, para todos os stakeholders. Na verdade, você está mexendo na proposta de valor, você está indo além. Nesse caso, esse exemplo foi excelente, mas está indo até além. Se você pensar numa proposta de valor onde você, esse seu exemplo, onde você consegue reduzir custo, melhorar atendimento, melhorar a satisfação, melhorar a experiência de como o paciente lida com resultados, com o médico, ter o acompanhamento, quer dizer, você acaba, não com essa redução de custo, você acaba devolvendo valor para o ecossistema, que pode, inclusive, dar mais benefício para o paciente, quer dizer, é um pouquinho até do value-based care. Isso mesmo. Muito e bacana. A experiência do paciente, ela está ligada com a questão da remuneração baseada em valor, com o value-based healthcare. A gente tem um dos nossos clientes, inclusive, que a gente está fazendo com eles um estudo, fazendo o projeto todo consultivo, fazendo esta correlação. Então, como eu olho hoje linhas de cuidado, né? Porque quando a gente está falando de value-based healthcare, que a gente tem linhas de cuidados, que é super complexo e tal, mas mesmo assim, quando eu atuo verdadeiramente com cuidado centrado no paciente, eu consigo trazer outcomes diferentes. Então, eu tenho lá os PROMs, né, os Patient Reported Outcome Measures, que são os resultados que importam para o paciente, e eu tenho os PRAMs, que são o Experience Measure, que são os experienciais que importam para o paciente. E que, na verdade, PRAMs, a gente tem muito menos PRAMs do que PROMs, ok? Porque a gente está falando de outcomes ali, dos resultados. Mas a gente precisa desenvolver PRAMs, a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma integrada e entender que experiência entrega valor, sim, para o paciente. Excelente exemplo, excelente ponto. E fiquei agora curioso um pouquinho sobre os cursos aí, treinamentos que vocês oferecem para os profissionais de saúde. Eu sei que a sua empresa Patient Centricity Consulting oferece, né? Quais são os principais tópicos aí que vocês cobrem nesses cursos e como que, na sua visão, eles ajudam os profissionais de saúde a melhorar a experiência do paciente? Então, Edu, a gente tem a escola de experiência do paciente, né? Então, nessa escola de experiência do paciente, a gente tem os cursos abertos. Então, são cursos que a gente levanta as demandas de acordo com as próprias coisas que a gente vai vivenciando. Então, primeiro, o curso básico, que é o de experiência do paciente. Então, em experiência do paciente é entender por que a gente fala de experiência do paciente, a gente traz aqui a questão de como é na Europa, como é nos Estados Unidos e como é no Brasil, a gente traz a questão da remuneração baseada em valor, do impacto disso, e aí a gente traz metodologia, então explicando os 3 pilares estratégicos, mostrando, aliando a teoria à prática, como que a gente pega essa teoria e coloca realmente na prática, e a gente traz ferramentas que são importantes para a gente ouvir a voz do cliente, a voz do paciente. Então, várias ferramentas que estão muito pautadas em Design Thinking, então tem jornada, tem pesquisas, tem persona, enfim, várias ferramentas onde a gente traz a voz do cliente e aí a gente mostra como fazer essa transformação cultural. Então, esse é o curso básico de experiência, inclusive vai começar um hoje, que é um curso de experiência com mentoria. Esse de mentoria, porque como eu já não tenho mais tempo nem de dormir, a gente tem o curso online, e aí as pessoas assistem quando elas querem, só que aí eu faço essa mentoria mais ou menos umas 3 vezes ao ano. Então, a pessoa fica durante 45 dias comigo, tem 4 encontros comigo e com a turma,
onde eu vou acompanhando ali os projetos deles, dando um direcionamento de como eles implementam a experiência do paciente. Mas, na nossa Escola de Experiência do Paciente, a gente tem, então, vários outros cursos que são focados nas necessidades das instituições e dos profissionais de saúde, como, por exemplo, comunicação em saúde, como eu desenvolvo aqui a questão da empatia, o que eu tenho que falar e o que eu não tenho, a questão do disclosure, que é a transparência, quando acontece um evento adverso, como que eu tenho que lidar com isso, qual é o apoio que os profissionais precisam ter, porque a gente precisa também cuidar de quem cuida. A gente tem cursos de como a gente engaja a linha de frente para uma melhor experiência. A gente tem cursos de aliando aqui a hotelaria à experiência do paciente. Então tem muitos cursos aqui, tem vários que eu não vou lembrar agora todos de cabeça, mas a gente tem lá um menu de cursos que são realmente focados nas necessidades que a gente percebe dos nossos clientes. Muito bacana, muito bacana. Agora, Kelly, a gente vai abrir um espaço no nosso bate-papo que a gente costuma fazer, que é uma espécie de um jogo rápido, tá? Então, são perguntas aí curtas e respostas rápidas para a gente conhecer um pouquinho também da Kelly pessoalmente, não só a Kelly profissional, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, 4 a 5 perguntinhas. A primeira, que filme que marcou sua vida? O Menino do Pijama Listrado. Filme forte, isso aí, muito É um bonito, filme mas... forte, filme forte é. que traz um período da humanidade muito complexo e traz uma coisa de poesia com a complexidade do É lindo, momento. lindo filme, lindo filme. E livro, você tem algum livro de cabeceira que você recomenda pra gente? Tem um livro também que me impactou bastante, que é o Mortais, de Atul Gandhi, que ele traz Gawande. Ele traz essa questão mesmo de que nós somos mortais e como é que a gente vai se preparar para essa etapa da vida, né, do envelhecimento, como a gente vai lidar com todas essas questões e como a gente vai se preparar e como a gente tem que olhar para as pessoas que a gente convive, que estão envelhecendo e como que a gente tem que cuidar de uma forma diferente, estar junto de uma forma diferente. Então é um livro que me impactou bastante também. Que bacana, vai para minha lista. Eu tenho muito interesse nesse tema, porque a gente sabe que vai se deparar com um mundo muito diferente daqui a 20, 30 anos, né? Quer dizer, a população idosa no Brasil vai triplicar praticamente, quer dizer, acima dos 50 anos. Então, eu acho que é super relevante o tema. Bacana. E Edu, agora eu vou te fazer uma pergunta. E a gente tem até uma mudança, eu acho que não são 20, 30 anos não, eu acho que já a nossa geração é uma geração que a gente não sabe como vai ser a nossa, quem vai cuidar. É verdade. A geração dos meus avós, eles tinham ali as filhas, principalmente, que cuidavam dos pais, né? Como é que vai ser isso? Que cuidado a gente vai querer ter? Como a gente vai querer ser? Eu acho que tem muitas questões aqui super envolvidas nisso. Totalmente. É uma tendência aí gigantesca, né? Então, a gente tem que estar em cima disso mesmo. E uma pergunta difícil agora, hein? Você escolheu um dos dois, Human ou Tech? E por quê? Human, totalmente, não é difícil, para mim não é difícil nada, sabe por quê? Porque eu acho que o Tech é super importante, eu acho que ele vai ajudar a gente num monte de coisa, mas sem Human, nada, não serve de nada. E isso fica a dica, gente. Eu vejo muita instituição falando de estratégia digital, mas sem nenhuma estratégia de verdade de experiência do paciente, onde a gente tem que ter o Human aqui. Então, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E qual que é o maior desafio na saúde, na sua visão, Kelly? O maior desafio eu acho que é verdadeiramente todo mundo sentar junto para construir e transformar junto. Isso é uma coisa, eu trabalho na área de saúde há 25 anos e aí o que eu vejo é isso, sabe? Cada um tá olhando só o seu pedaço. Como médico que eu falei lá das especialidades, cada um sempre tá vendo só a sua parte. E isso eu acho que é para gestão, isso é quando a gente fala de governo, de operadora, de paciente, de médico. A gente precisa, na verdade, começar a educar as pessoas para que elas se preparem para a saúde de uma forma diferente, para que elas sejam menos passivas e para que elas olhem para isso também com mais responsabilidade sobre o seu papel. Então, a gente precisa transformar, mas a gente precisa também educar. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações.
Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.